um tempo atrás, não tínhamos tantos problemas com a quantidade de água, porque só usávamos água para coisas essenciais na vida. A maior parte da água que consumíamos acabava retornando para a natureza, com o processo de formações das nuvens de chuva, e assim poderíamos consumir parte dessa mesma água novamente, e esse ciclo era suficiente para que a maioria das espécies sobrevivessem. Já atualmente, esse ciclo de ida e volta da água é interrompido, porque a água que passa pelo ser humano muitas vezes é misturada com outras substâncias que prejudicam a pureza da água e nos impossibilita de consumi-la novamente. A água é um dos melhores solventes na natureza, capaz de dissolver uma infinidade de substâncias, tais como sais, gases, açúcares, proteínas e etc. Essa alta capacidade de dissolver substâncias deu à água a característica de solvente universal. Então, a maioria do material poluente largado na água é solvido. Então a água e as substâncias se misturam. Ou seja, depois que largam lixo nos rios, é muito difícil beber essa água, mesmo filtrando-as, já que o homem ou qualquer ser vivo necessita da água pura. Nós, os seres humanos, em muitas de nossas atividades, acabamos poluindo a água que deveria ser usada para o consumo, pois em quase tudo que fazemos, produzimos lixo, e normalmente esse lixo acaba chegando até a água. A maior influência nessa produção de lixo poluente vem das indústrias, que produzem muitas substâncias tóxicas e prejudiciais, e que normalmente não têm lugar para despachar esse lixo, e acabam despejando no mar ou em rios e lagos. Temos a capacidade de limpar a água de esgotos e rios, graças à tecnologia que evoluímos. Porém, a quantidade de substância que usamos em alimentos, embalagens e vários produtos como de limpeza estão tornando muito caro ou difícil o processo dessa limpeza de água. Mas a poluição das indústrias não é a única vilã contra a água potável que temos no planeta. A própria população acaba poluindo a água de consumo. Grande parte do lixo em que produzimos são desnecessários, e haveriam maneiras que seriam mais agradáveis ao ecossistema. Não só a poluição é o ato da população, mas também o desperdício de água, usando para lavagem de carros e calçadas, deixando a torneira aberta desnecessariamente e tomamos banho muito longos. Algumas civilizações têm uma cultura que deveria ser seguida como exemplo. Uma delas é a cultura europeia. Lá eles economizam água e substituem banhos diariamente por perfumes e usam várias alternativas para a limpeza, como lenços umedecidos. Nós usamos a água de uma maneira preguiçosa. Ao invés de só para lavagem, usufruímos da força da água para não se esforçar em serviços. Um exemplo disso é no Lava Jato, onde, além de usar a água para limpar, usamos a força dela para arremessar a sujeira fora. Para evitarmos mais problemas ainda no futuro, devemos começar a procurar soluções para o desperdício e a poluição da água. Existem 3 entidades que podem ajudar a melhorarmos. São as indústrias, o governo e a nossa própria população. As indústrias e os agronegócios fariam um bem muito grande, deixando de largar poluentes em rios e lagos, e mais ainda reduzindo o uso de água na produção de várias coisas. Por exemplo, 70% da água disponível no mundo é usada em irrigação. Portanto, não adianta só focarmos no consumo de água doméstico, sendo que maior parte não está sendo controlada, que é o uso das indústrias. O governo poderia até criar leis para controlar mais o consumo de água e evitar a sua poluição, dando punições a indústrias ou às pessoas que despejarem lixo na água, e fazendo campanhas para que as pessoas não façam isso, ou até mesmo que ajudem na limpeza da água, como atividades coletivas que poderiam ser recompensadas, dando um incentivo para que as pessoas façam isso. Outra maneira do governo intervir no desperdício é investindo em pesquisas para substituir várias coisas que necessitam de muita água para funcionar, como a descarga da privada, poderiam ser mais econômicas ou nem mesmo usar água. Com investimento em tecnologia, isso seria possível. Também poderiam criar chuveiros que ajudem a pessoa a perceber a quantidade de água em que ela está gastando, ou até o tempo em que ela está debaixo do chuveiro. Além do governo nacional,
criando leis para seu estado ajudando a reduzir o desperdício da água, teríamos que ter regras para todo o planeta, que seriam apoiadas pela ONU, já que a água é um recurso não renovável e que todos precisamos para viver. E mesmo que a população seja responsável por menos que 20% da poluição e do desperdício de água, essa minoria poderia mudar muita coisa. Se as pessoas evoluírem essa cultura, influenciando as pessoas desde mais jovem a cuidar da água, teremos muito menos problemas. É o papel dos adultos começarem a ensinar para seus filhos, não só dialogando, mas também dando o exemplo. E muita gente enxerga como solução para a escassez da água a dessalinização da água que vem do mar. Porém, mesmo que isso seja possível, é um processo muito caro, e se precisarmos dele um dia, só os mais ricos teriam acesso à água, enquanto os mais pobres morreriam de sede. Então é melhor pensarmos em preservar a água do que pensarmos em soluções utópicas.